Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui à nossa aula, a aula do nosso curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. Hoje nós vamos ver a nossa última aula deste curso, a aula de número 70. Então, desde já eu quero agradecer a você que esteve comigo durante o curso todo. Então, vamos ver o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos aprender, o que nós vamos implementar aqui no na nossa aula. Continuando com o assunto de matriz, então nós vamos ver hoje este exercício, fazer um algoritmo para preencher uma matriz quadrada de dimensão 5. Então, lembrando que uma matriz quadrada, ela tem o mesmo número de linhas e de colunas, com números inteiros gerados aleatoriamente entre 0 e 10. Também aqui depois você pode modificar números, qual é o range, né? Números aleatórios de quanto até quanto e a dimensão. Eu vou fazer com 5 dimensões, que é para a gente ter uma visão melhor. Então, nesse exercício, nós vamos o quê? Apresentar todos os valores de uma determinada linha e qual é a linha vai ser informada pelo nosso usuário. Também continuando aqui, então, o enunciado, apresentar todos os valores de uma determinada coluna, a mesma coisa, o usuário que vai falar para a gente qual é a coluna que ele quer ver esses valores, apresentar os valores da diagonal principal e da diagonal secundária. Então, todos esses nós podemos fazer qualquer operação percorrendo uma linha, uma coluna e as diagonais. E também o usuário vai informar um valor e nós vamos pesquisar se esse valor existe dentro da nossa matriz. Antes de começar a programar, só vamos lembrar aqui então o que é a nossa diagonal principal. Então, a diagonal principal, onde o índice de linha com o índice de coluna são iguais. Então, nós temos aqui o índice das nossas linhas, o índice de coluna. Então, linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1 e assim por diante. Nós temos a nossa diagonal principal. E no outro slide aqui, nós temos a nossa diagonal secundária. Então, ela é um pouquinho diferente, onde nós temos, começando neste sentido aqui. Então, na linha 0, então, primeira linha, última coluna, segunda linha, penúltima coluna, e assim por diante. Tudo bem? Então, vamos agora abrir o nosso Portugal Studio. Na verdade, eu já deixei ele aberto aqui. E vamos começar, então, com um novo arquivo. Vamos precisar incluir a nossa biblioteca, que é a biblioteca para gerar números aleatórios. Então, inclua biblioteca, a biblioteca útil. Nós já utilizamos em outras aulas, já expliquei como que a gente utiliza, né? Então, esse U que a gente vai colocar aqui, então, eu coloco o nome da biblioteca, né? Inclua a biblioteca e o nome da biblioteca, e eu posso, para facilitar a nossa programação, dar um apelido, um alias, e tem que colocar menos, menos, setinha, né? Sinal de maior, e a letra ou o nome que você quiser para facilitar a gente fazer essa nossa programação, tá? Bom, eu já vou aproveitar, já vou salvar aqui. Vamos salvar. Vou salvar na minha área de trabalho, vou chamar assim, aula 70. Vou colocar exercício. Eu vou separar as diagonais, depois dá para percorrer as linhas, tá? E as colunas. Então, eu vou colocar aqui exercício diagonal. Não, diagonal não. Primeiro vamos fazer linhas e colunas. Linhas, colunas, tá? Então, vou chamar assim esse daqui, porque nós vamos primeiro percorrer as linhas, percorrer as colunas, e aí depois a gente faz um arquivo novo para percorrer as diagonais. E aí fazer uma pesquisa na nossa matriz, tá? Lembrando que eu vou declarar uma constante, então conste inteiro, constante é um valor que não muda,
E aí eu vou chamar de tan, que seria o tamanho, né? A dimensão da nossa matriz, porque aí fica mais fácil a gente utilizar uma constante para percorrer o nosso código. Vou declarar inteiro I e J. O I vai representar o índice das minhas linhas e o J o índice das minhas colunas. E aí vamos declarar a nossa matriz inteiro mate e vamos colocar mate número de linhas e número de colunas. Tá ok? Então, mate, número de linhas e número de colunas, ou seja, 5 linhas por 5 colunas. E agora nós vamos, então, preencher a matriz com números aleatórios, né? Com números gerados aleatoriamente. Vou usar o laço de repetição para, então, para I igual a 0, I menor do que tan. Por que menor? Porque nós vamos de 0 até 4, certo? Começamos sempre com o índice 0. I mais. Agora nós vamos aqui fazer o nosso, para percorrer as linhas. Agora nós vamos percorrer a nossa coluna para J igual a 0, J menor do que tan. J mais, aqui nós vamos percorrer, então, todas as nossas colunas. E aí, como é que nós vamos fazer, então? Nós vamos fazer que a nossa matriz, né, a nossa variável matriz no índice I com o índice J, então, linha e coluna é igual a U, que é a nossa biblioteca, sorteia. Eu quero que ela sorteie para mim de 1 e no máximo nós vamos colocar aqui, que é o 10. Então, de 1 até 10. Como eu falei no início, você pode fazer com que mudar o tamanho aqui, mudar aqui qual é o intervalo que você quer que seja gerado os números aleatórios. Tudo bem? Tá ok? Eu vou sair da frente aqui um pouquinho para você conseguir ver aqui quando eu executar o nosso programa. Então, vou executar, ele está gerando. Lembrando aqui que a cada vez que a gente executa, ele vai gerar os números diferentes, né? Então, eu puxei aqui, mate, cliquei, segurei, arrastei, trouxe para cá e vou executar novamente. Aí, ele preencheu com os números aqui. Então, cada vez que eu executar, ele gera números aleatórios diferentes. Tudo bem? Bom, então, agora que nós já preenchemos o número, já preenchemos a nossa matriz, agora nós vamos fazer aquela primeira parte lá, que eu quero que o meu usuário escreva, né, para a gente qual é o valor que ele quer percorrer. Antes disso, nós vamos aqui, ó, apresentar, que é para poder conferir, né, os valores da matriz. Então, nós estaremos apresentando aqui os valores da matriz. Então, para I igual a 0, I menor do que tan, I mais. Agora, vamos fazer para J igual a 0, J menor do que tan, J mais. E também vamos agora dar o print, né, dar a saída, vamos pedir para escrever na tela aqui os valores que foram preenchidos na nossa matriz, tá? Então, eu vou fazer aqui uma formatação, aí eu vou colocar assim, entre colchetes, que seria linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, tá ok? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Então, vamos colocar, abrindo o nosso colchete. Aí nós vamos fechar o nosso colchete e vou concatenar com a minha variável I. Aí vamos concatenar fechando o colchete e abrindo para... Então, aqui é linha, abrindo o colchete para coluna, concatenar com o nosso J. Eu não vou dar muito espaço aqui, porque senão vai ficar difícil de você enxergar, tá bom? Concatenando com... fechando o nosso colchete, tá?
E aí eu vou colocar um sinal de igual. Aí nós vamos concatenar com a nossa matriz no índice I e no índice J. Tudo bem? Então, aqui nós... Falta fechar aqui, por isso que ele está reclamando aqui. E aqui eu coloquei um J maiúsculo e J minúsculo. Tá? Então, tá vendo como também aqui ajuda a gente. Então, eu vou tirar este aqui assim, puxar mais para cá, que é para a gente executar e observar aqui. Veja que ficou meio ruim aqui a saída, né? Então, que tal a gente colocar assim, ó? Primeiro a linha 0, depois a linha 1, depois a linha 2, e também vou dar um espaço aqui. Deixa eu ver, aqui a linha, tá. Vamos aqui, ó, depois desse para, ou seja, escreve primeira coluna, primeira linha, e aí nós vamos colocar um escreva, Ctrl barra N, que é o quê? Pula uma linha pra gente, vamos ver se melhorou. Ah, melhorou bastante, né? E aqui, o que a gente precisa fazer? Então, ainda depois desse daqui, ó, tá vendo que tá ficando juntinho, né? Então, depois desse daqui, a gente vai concatenar com um espaço em branco. Tá? Só que precisa tirar daqui e é aqui. Tudo bem? Vamos ver se melhorou. Melhorou, né? Então, veja que nós temos os valores aqui de cada uma das nossas colunas. Tá certo? Tudo bem? Então, dessa forma dá para a gente visualizar melhor. Então, a linha 0 tem esses valores, a linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2 e assim por diante. Tá ok? Veja que tem bastante número repetido porque o range que a gente colocou é pequenininho, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Então, terminei este para aqui. Nós vamos, então, aqui, ó, apresentar a diagonal principal. Veja bem, como eu mostrei para você, a diagonal principal, o índice de linha e de coluna é o mesmo. Então, não preciso fazer dois laços de repetição, e nós já vimos isso em outras aulas, né? Então, para I igual a 0, ponto e vírgula, I menor do que tan, que é a nossa constante, ponto e vírgula, I mais, ou seja, eu vou usar o I tanto para a nossa linha quanto a nossa coluna, tá? Então, vamos fazer aqui, escreva, vamos abrir o nosso colchete, concatenando com I, depois concatenando com, fechando o nosso colchete, abrindo. Então, deixa eu dar um espacinho aqui que fica melhor. Que acho que não vai ter problema, não. Concatenando com o nosso I novamente, porque eu vou usar somente o I, concatenando com, fechando o nosso colchete, igual, concatenando aqui, com a nossa mate no linha I e coluna I, tudo bem? Concatenando, então, com mais um espaço em branco aqui e fechando, tá? Então, vamos ver aqui, ele tá reclamando aqui alguma coisinha, deixa eu ver aqui, faltou, deixa eu ver, aqui faltou concatenar aqui, né? Tá? Tudo bem? Então, vamos ver como ficou. E aqui, vamos colocar um escreva diagonal principal, que é para a gente saber. Ctrl barra N, ok? E vamos executar. Então, aqui, ó, diagonal principal, vou até pular uma linha antes também, ó, aqui no escreva, vou colocar um Ctrl barra N novamente, que é para pular uma linha aqui embaixo, tá ok? Então, temos aqui a nossa diagonal principal, então, ó, linha 0, coluna 0, tá aqui, é 5. Linha 1, coluna 1, é 1. Linha 2, coluna 2, é o 3. E linha 4, coluna 4, é menor do que tan, é até o 4, tá? Que é de 0. Eu fiquei com o número 5 na cabeça. Tudo bem? Bom, agora vamos apresentar a nossa diagonal
secundária. Então, apresentar a diagonal secundária. E vamos colocar um escreva. Já vou começar pulando uma linha aqui, diagonal secundária. Também pulando mais uma linha aqui. A diagonal secundária a gente consegue fazer também usando somente um laço de repetição. Então, vamos entender aqui como é que a gente vai fazer. Eu acho que a principal, ela é mais fácil de entender. Então, para i igual a zero, para conseguir escrever com um laço só, né? I menor do que tan, i mais, vamos fechar aqui. E aí, nós vamos colocar aqui o nosso escreva. Aí eu vou abrir o nosso colchete, concatenar com o i e concatenar com. Vou aqui fechar esse colchete, abrir o outro, concatenar com. Eu quero agora que você preste atenção no que eu vou escrever aqui. Olha. Tan menos 1 e menos o nosso i, tá ok? Então, eu quero fazer o quê? Tamanho, por exemplo, aqui, olha. Tamanho, nós temos que o nosso tamanho é 5. 5 menos 1 vai ser 4, porque o meu índice, né, de 0 até 4. E depois menos o i. O i começa em 0, então 4, vamos ler isso daqui como 4. 4 menos 0 vai ser 4, que é a minha coluna. Depois o i vai valer 1, então 4 menos 1 vai ser 3. Lembra que nós temos que percorrer, vou até trazer ela aqui assim, olha. 4 com 0, depois o 3 com 1. Então, o que a gente faz? Para a gente pegar esta coluna aqui, então eu estou pegando o tamanho que é 4, que é o tan menos 1, e menos o i. Então, no 0 eu vou ter 4. Depois o meu i vai valer 1, eu vou ter 4 menos 1 vai ser 3. Depois o meu i vai valer 2, eu vou ter então 4 menos 2 vai ser 2, e assim por diante. Tá vendo como fica bem fácil a gente escrever a nossa diagonal secundária utilizando somente um laço de repetição, tá? Então, aqui ele vai fazer essa conta para a gente, tá? E aqui vou concatenar, então, fechando o nosso colchete. Hoje está difícil de lembrar o colchete, tá? E eu vou colocar um mais aqui. Eu vou dar um Enter, que é para ficar melhor visualização para você, mas entenda que você pode continuar na mesma linha, tá? Então, eu vou colocar o i, e aqui, onde vai ser a nossa coluna, eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei ali, olha. Tan menos 1 menos i, tudo bem? E aqui, concatenando, então, com... nós vamos precisar fechar a nossa... Aqui a nossa... Vou até dar um Ctrl+T e fechar o nosso parênteses aqui. O que é o nosso Ctrl+T? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. O nosso Ctrl+T, ele vai dar um tab, tá ok? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Esse daqui não é aqui, né? Não tem o igual aqui. Aqui é um mais para concatenar. Tudo bem? Então, eu dei essa quebra de linha, mas você poderia ter continuado escrevendo o nosso código tudo nessa linha aqui. Tá certo? Então, vamos executar novamente e ver se tá tudo certinho. Então, tá aqui, ó, diagonal secundária. Deixa eu até quebrar mais uma linha, mais uma quebra de linha aqui antes da diagonal secundária. Então, nessa linha do escreva aqui, fica bem separado. Então, veja, aqui nós temos a nossa diagonal principal, na linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1, e depois a nossa secundária, ó, linha 0, coluna 4, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 2, e a gente pode ir conferindo aqui, ó.
linha 0, coluna 4, nós temos o valor 6. Linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 3, nós temos o valor 3, e assim por diante. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha entendido e gostado dessa solução aqui. Pode ser feito de uma outra forma? Pode, tá certo? Então, nós apresentamos aqui a nossa diagonal principal e a nossa diagonal secundária. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou copiar essa parte aqui, ó, só para a gente... deixa eu salvar esse daqui. Vou criar um novo arquivo, então, um novo arquivo. Vou vir aqui, ó, copiar essa parte que a gente já tem aqui, ó. Inclua a função aqui, ó. É melhor ir com o mouse. Apresentar os valores da nossa matriz e vou vir até aqui. Ctrl C, vou vir nesse outro arquivo aqui e a partir daqui eu vou dar um Ctrl V, tá? Porque essa parte de preencher a matriz e tudo a gente já acabou de fazer. Eu estou fazendo em 2 arquivos para não ficar muito poluído esse código aqui. E aqui eu vou salvar, então vou colocar assim, ó, aula 70, o exercício, aqui, eu troquei o nome dos exercícios, né? Então, exercício parte 2, vou colocar assim, ó, parte 2, depois eu vou renomear, porque primeiro a gente fez as diagonais e agora é que a gente vai percorrer linhas e colunas, tá? Então, depois eu vou renomear esse arquivo para ficar melhor para você ver aí no GitHub, né? Lembrando que depois eu mando para o GitHub. Uma outra coisa que eu quero deixar para você ver aqui é o seguinte: eu não necessariamente preciso sempre declarar as minhas variáveis aqui em cima. No Portugal Studio, não. No Visual, sim, ele tem a região para declarar variáveis. Então, vou aqui declarar a minha variável inteiro, linha, que é aquela variável que o meu usuário vai digitar, o número de linha que ele quer percorrer todos os valores daquela linha. E vamos fazer uma mensagem, né? Escreva, informe o número da linha para percorrer. E vamos dar um espaço aqui. Vou até colocar 2 pontos aqui para percorrer. E a gente vai digitar nessa mesma linha que apresentar. Então, leia, linha. A mesma ideia vai ser depois para a coluna, tá bom? E aqui, o que pode acontecer? O usuário pode digitar, por exemplo, a linha menos 20, não tem. Linha 50, não tem. Então, nós precisamos fazer o quê? Uma validação. E aí, nós vamos usar o laço de enquanto. Então, enquanto a minha linha, né, que ele for digitar, for menor do que 0, ou se ele digitar alguma coisa menor do que 0, ou linha for maior do que o tan, e aqui a gente tem que colocar assim, ó, tan menos 1, porque ele só pode digitar, por exemplo, até a linha 4, nesse caso, né? Se eu coloco o tan, ele vai ser 5, então aqui, se ele for maior do que tan menos 1, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer assim, olha, vou dar uma mensagem para o meu usuário, escreva, Ctrl/N aqui, informe um valor entre 0 e aí eu vou concatenar aqui, né? Então, vou fechar aqui para a gente informar para ele que é o nosso tan menos 1, concatenando com a gente fechando aqui. Fechando aqui e fechando aqui. Tudo bem? Então, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Aqui eu preciso fechar mais um, certo? Porque aqui é o nosso cálculo, né? E aqui é o nosso
fechar o parênteses do nosso enquanto. Então, vou executar aqui. Ele está dando um erro aqui, faltando como é que fala? Um colchete, uma chaves aqui. Vamos ver agora. Agora sim, tá? Então, tá aqui, ó. Informe o número da linha para percorrer. Eu vou colocar aqui linha 10, por exemplo, ó. Então, peraí que a gente tem que... Não colocamos aqui o interromper aqui o nosso laço, né? Eu tenho que pedir para leia novamente a linha, né? Leia linha. Tudo bem? Senão, ele ficou num laço infinito, né? Então, vamos aqui, ó. Vou colocar aqui, linha 10. Aí, ele tá, ó, informe um valor entre 0 e 4. Vou colocar número 2. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Então, aqui, ele aceitou a fazer essa validação. Então, agora nós vamos pegar esse valor dessa linha, né, desse número que ele digitou e percorrer os valores na nossa matriz. Agora vai ser bem simples. Eu vou colocar um espaço aqui, que é para não ficar grudado igual ficou aqui embaixo, tá? Então, para e igual o quê? A gente quer percorrer qual é a minha linha, né? Então, para i igual a 0, i menor do que tan, mais i mais. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos aqui, ó, escreva, aqui não é 2 pontos, aqui é ponto e vírgula. Escreva para i, e aqui também é ponto e vírgula. Escreva, então, o que nós vamos escrever aqui, ó? Mate, eu quero na minha linha, que foi o que o meu usuário digitou, linha, e a minha coluna, que é a coluna I, tudo bem? Então, nós vamos pedir para ele escrever linha e coluna. A gente também pode colocar os colchetinhos, tá? Então, vou concatenar com Ctrl T. Ctrl T, ele vai fazer para mim o quê? Vai dar um tab depois de cada número que ele apresentar para a gente. Então, vamos lá. Informe um número para percorrer, a linha, né? Eu quero a linha 0. Então, aqui a gente tem, na linha 0, eu tenho o número 8, o 8 novamente, o 4, o 6 e o 4. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer muito parecido, né? A lógica é a mesma, nós vamos fazer para a nossa coluna. Então, aqui, esse daqui é do meu enquanto, não, deixa eu ver, o meu enquanto terminou aqui, depois desse para aqui. Aqui nós vamos declarar inteiro coluna, lembrando que a gente poderia ter declarado igual declaramos lá em cima, tudo lá em cima, né? Então, aqui, ó, informe, eu vou colocar um Ctrl+N aqui, neste informe aqui, Ctrl+N aqui, e também um Ctrl+N aqui. Informe o número da coluna para percorrer. E aí, leia coluna. Enquanto coluna for menor do que 0 ou, né, coluna for maior do que tan menos 1, e eu preciso colocar entre parênteses aqui. O que nós vamos fazer? Então, escreva, Ctrl+N, informe um valor entre 0 e, vamos concatenar com tan menos 1, e concatenando aqui, então, com
fechando aqui, dando um espaço aqui e fechando o nosso escreva. E não podemos esquecer de leia coluna, tudo bem? Então, a mesma ideia, vamos fazer o nosso laço de repetição para i igual a 0, i menor do que tan, ponto e vírgula, i mais. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos, aqui nós pedimos a linha, né? Linha e aqui nós vamos fazer, então, escreva. A gente vai ter a nossa mate na nossa linha e na nossa coluna, concatenando aqui também com Ctrl barra T para cada valor que ele for escrever. Então, vou inicializar aqui de novo, vou colocar então de novo linha 0, só conferindo aqui, então linha 0, número 9, e agora ele está em forma de número para percorrer a coluna, vou colocar a coluna 0, então na coluna 0 nós temos esses valores que estão aqui, ó, 9, 1, 5 e 9, tudo bem? Então, dessa forma que nós podemos percorrer uma linha ou uma coluna que o nosso usuário vai pedir para a gente. E agora, então, por último, o que a gente precisa resolver nesse problema, para o nosso usuário vai digitar um determinado valor, então estou declarando aqui inteiro valor, e vou declarar uma variável também aqui, do tipo lógico, vou colocar o nome dela achou e já vou setar ou já vou inicializar essa variável com o valor falso. Por quê? Porque quando eu encontrar a primeira ocorrência desse valor, oxa, foi difícil, né? Desse valor que o meu usuário digitou, ou quando eu encontrar as ocorrências, eu coloco ela como sendo falsa, tá bom? Ou verdadeiro, né? Tá? Então, vamos agora a mesma coisa para percorrer essa matriz aqui. Então, vamos começar percorrendo a matriz. Agora sim, eu vou precisar do i e do j, né? Linha e coluna. Então, para i igual a 0, i menor do que tan, ponto e vírgula, i mais. Agora, vamos fazer o nosso para j igual a 0, j menor do que tan, j mais. E agora, aqui nós vamos ter que fazer o quê? Se comparar se o valor que está em cada célula da nossa matriz, da nossa linha e coluna, é o mesmo valor que o meu usuário digitou. Então, nós vamos ter que fazer um se, né? Uma condicional, né? Então, se mate na linha I com coluna J for igual, então nós temos que colocar dois sinais iguais, for igual ao valor que nós estamos comparando, né? Não estamos atribuindo. O que a gente vai fazer? Então, vou colocar assim, ó, escreva. Eu vou trazer já o código pronto aqui, porque é bem parecido com o que a gente já fez aqui, tá? Então, escreva, vou copiar e vou colar aqui. Tenho aqui a minha, deixa eu ver aqui, se for igual a valor, deixa eu ver o que ele deu de erro aqui, peraí. Tá faltando a gente pedir para informar o valor, né? Então, vamos aqui, né? Escreva, informe, vou colocar um Ctrl barra N aqui também, né? Informe o valor do elemento da matriz, certo? Do elemento, dois pontinhos, fechando aqui, e falta a gente leia valor. Então, veja que se a gente não tem valor, não tem nenhum valor atribuído à nossa variável valor, ele reclamou aqui que não tinha como ele comparar, tá ok? Então, se
o que eu estiver lendo na minha matriz for igual a esse valor, eu já vou fazer o quê? Eu vou colocar a minha variável achou, então achou vai receber verdadeiro. Por quê? Aí se eu achei, não importa uma ocorrência ou quantas ocorrências nós formos achar aqui, então, porque nesta linha aqui nós estamos escrevendo em qual linha e coluna nós estamos aqui com a nossa matriz, né? Então, deixa eu até fazer aqui concatenar também com concatenar com um Ctrl barra N, para ficar bem separadinho, tá? Para cada valor que ele vai achando. E aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, depois desse para, então esse para veio aqui, depois daqui, tá? Então, depois dele, nós vamos colocar assim, ó, se achou for igual a falso, ou seja, se eu não encontrei, o que a gente vai fazer? Aqui, escreva, então, Ctrl barra N, o elemento concatenando com valor, concatenando com não foi encontrado. Ctrl barra E. Tudo bem? Então, se a gente digitar um valor, aqui a gente sabe que vai ter que ser valor de 0 a 10, ou de 1 a 10, né? Que a gente já gerou aqui, de 1 até 10. A gente, então, se digitar um valor aqui que não está dentro desse range, ele não vai apresentar nada nesse laço de repetição aqui, né? Nesses dois laços de repetição aqui, e aí vai dar a mensagem de que não achou. Então, vamos executar aqui, linha 2, coluna 3, ele está informando aqui, então vamos digitar o valor 2 e veja quantas vezes ele achou o valor 2, no 1 e 4, no 2 e 1, então linha 1, coluna 4 e assim por diante, tá? Eu vou executar novamente aqui, vou colocar linha 1, coluna 1 e vou colocar o valor 20, esse valor não tem, então o elemento 20 não foi encontrado, ou o valor 20 não foi encontrado. Tudo bem? Então, com essas implementações que a gente fez agora, nós temos aqui, eu dividi em dois arquivos, vou renomear aquele, não vou esquecer, para a gente finalizar, então, o nosso exercício aqui. Tudo bem? E aí, como eu falei para você, quero agradecer novamente por você ter participado junto comigo em todas as aulas do curso, ou em algumas aulas do curso, como foi o melhor para você. Espero te ver novamente aqui no canal, porque em breve nós teremos lançamento de outros cursos aqui no YouTube. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, né, que é para você receber notificações, e também compartilhe com os seus amigos, as suas amigas, para que eu consiga crescer aqui no canal e eu consiga trazer mais conteúdos para você. Então, em breve te vejo num novo curso que eu vou trazer aqui. Muito obrigada e até mais.